Olá, eu sou o professor João de Geografia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto bimestral. O nosso projeto falando sobre as festas regionais, mais especificamente sobre a Paraíba, esse estado tão rico culturalmente e geograficamente falando, certo? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o relevo nordestino e algumas características físicas do estado da Paraíba, beleza? Bom, o relevo nordestino ele vai apresentar grandes aclives e declives, certo? E aí nós podemos separar esse relevo por vários compartimentos. Você vai ter uma área mais próxima do Oceano Atlântico, próxima do mar, que vai ser a chamada planície litorânea, né? Após essa planície, nós vamos ter o Planalto da Borborema, uma área muito importante que a gente escuta muito falar, mas pouco sabe sobre o Planalto da Borborema, de extrema importância para o clima do Nordeste. Após o Planalto da Borborema, nós vamos ter a Depressão Sertaneja, uma área muito seca, com ventos muito secos, com um clima e uma vegetação característica, né, que caracteriza o Nordeste. Após, né, a Depressão Sertaneja, nós vamos ter outro planalto, Planalto do Araripe. E após o Planalto do Araripe, nós vamos ter o Planalto da Ibiapaba, certo? Esse é basicamente, né, um resumo sobre o relevo nordestino. E agora a gente vai ver um pouquinho a influência de cada tipo de relevo no clima, na vegetação, certo? E aí, primeiramente, nós temos uma área, né, entre o Planalto da Borborema e a planície litorânea. Essa área vai ser uma área de grande precipitação. Por quê? Os ventos úmidos que vêm, né, sopram do Oceano Atlântico para o continente são ventos carregados de chuva. E aí eles encontram no Planalto da Borborema um obstáculo. E aí as nuvens que estão carregadas de chuva despejam essa chuva nessa região. Então, entre a planície litorânea e o Planalto da Borborema, você tem uma área de grande precipitação. Passando o Planalto da Borborema e chegando na Depressão Sertaneja, os ventos e as nuvens que chegam naquela região são ventos mais secos. E aí não levam tanta chuva para aquela área. E aí aquela área é uma área típica, né, nordestina, que a gente tem por características, né? Quando a gente pensa no Nordeste, aquela área mais de solo batido, de vegetação seca, de cactos, é nessa área. Mas o Nordeste não é só isso. O Nordeste tem outras áreas, tem outras paisagens. A paisagem é muito diversificada no Nordeste. Porém, nessa área da depressão sertaneja, você vai ter sim um clima de caatinga, um clima mais seco, mais quente, e vai influenciar muito economicamente aquela área. Né? A falta d'água, né, vai ser inspiração para muitas músicas do Zé Ramalho, da Elba Ramalho, que são, né, ícones que estão dentro do nosso projeto bimestral. Então, na música Paraíba, do Zé Ramalho, ele fala muito, né, sobre essa questão da seca, dessa dificuldade dessa região do sertão nordestino. Então, após esse panorama, né, sobre o relevo nordestino, da gente entender um pouco como funciona esse relevo, qual é a estrutura desse relevo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a geografia física do estado da Paraíba, né? Mais especificamente sobre esse estado tão importante para a gente, né, que carrega consigo uma cultura muito grande, né, e muito dessa cultura está relacionada com as questões físicas desse estado. Né? Ele vai ser o sétimo menor estado do Brasil, vai fazer fronteira com o Rio Grande do Norte, com o Pernambuco e com o Ceará, certo? Vai ser o ponto mais oriental do Brasil, mais voltado para o Oriente, o extremo Oriente do nosso país. E aí, quando a gente fala de clima da Paraíba, a gente tem que dividir esse clima em dois. O primeiro, um clima mais úmido, concentrado no litoral, antes do Planalto da Borborema, e um clima mais seco, que é o sertão nordestino, que eu já falei um pouquinho com vocês. A temperatura média vai ser muito alta, vai ser de mais ou menos 25 graus Celsius. E aí,
fechando nessa questão climática e indo para a parte da vegetação, nós também dividimos em dois tipos de vegetação. Você vai ter uma vegetação mais próxima do litoral, e aí você vai ter a Mata Atlântica, você vai ter a Mata de Restinga e também o mangue. E esse tipo de vegetação, esses tipos de vegetações, vão estar mais próximos do litoral. Porque no sertão nordestino, nessa área mais seca, né, na depressão sertaneja, nós vamos ter a presença da caatinga, da chamada Mata Branca, tema de várias músicas de vários artistas dessa região. Quando a gente fala de hidrografia da Paraíba, a gente tem também uma divisão entre o litoral e a área mais próxima do interior da Paraíba. No litoral, você vai ter a presença de rios perenes, que geralmente vão nascer no Planalto da Borborema e vão desaguar no oceano. Vão ser rios que vão durar o ano todo, certo? E aí nós temos o rio Curimataú, o rio Manguaguape e o rio Paraíba, certo? Esses vão ser os rios principais dessa faixa litorânea, dessa faixa mais próxima ao litoral, rios que vão nascer no Planalto da Borborema e desaguar no oceano, certo? E aí lá no interior você vai ter a presença dos rios intermitentes, que na época de chuva eles vão aparecer e em determinadas épocas do ano eles podem nem existir. Beleza, galera? Então esse foi um vídeo rapidinho, só para vocês entenderem um pouco sobre o relevo do Nordeste e sobre os aspectos físicos da Paraíba. Um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição.